de Zaqueu, eu queria buscar o conteúdo aonde, antes de chegar nesta passagem, Lucas ele relata sobre um menino a qual ele era cego e vivia em Jericó, uma cidade perigosa, uma cidade que tinha muito ao Satã. E nós observamos Jesus no meio daqueles discípulos desta cidade. Vai dizer Mateus e também Marcos que Jesus ia saindo, amém, de Jericó. E se você for observar, você vai ver Lucas relatando que Jesus ia entrando em Jericó. E parece ser uma contradição bíblica aonde não é a forma de se expressar. O irmão Pedro chegou à casa do nosso presbítero Jorge, mas quem está vendo ele ir embora vai dizer: o pastor Pedro está saindo da casa do nosso presbítero Jorge. É só uma forma de informação, amém? E nós podemos ver que esse cego, ele ficava a mendigar pelas ruas, pedindo esmola, aonde vai dizer a Escritura que ele ouviu falar de Jesus. E quando a gente para dar um tempo para ouvir ao nosso Senhor Jesus Cristo, algo acontece. Eu vou abrir um parente, aonde vai dizer Apocalipse que a igreja já está bem-aventurado nesta noite por ouvir a voz do Senhor, por ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer que você já está sendo bem-aventurado, porque você parou e veio ouvir a palavra de Deus. Também eu quero dizer que o nosso Jesus, ele não deixa ninguém ir embora sem nada. Você vê que quando 3 dias Jesus ele vinha ministrando a palavra, pregando, falando sobre o reino do céu, vai dizer que os discípulos não tinham como alimentar aquela multidão que era grande, que seguia. E os discípulos dizem: mestre, já está entardecendo, já está ficando tarde, mestre, faz com que cada um vá-se embora. E Jesus procura saber o que é que tinha no meio deles. E vai dizer a Escritura Sagrada que Jesus não consegue achar nada no meio dos discípulos, traz só 5 pães e 3 peixinhos. E o que é isso para alimentar uma multidão, uma tão grande multidão? Mas é que, como eu falei, que Jesus ele não despede os seus sem nada. Ele sempre há algo da parte de Deus para a nossa vida. E nós podemos observar que Jesus manda seus discípulos, sentar e botar 50 e 50 de multidões no meio do discípulo, faz aquele grupo de 50 e Jesus alimenta quase 5.000 almas. E aqueles discípulos, eles se maravilharam, porque ainda vai dizer a Escritura que sobrou alimentos para eles. Vai dizer que quando este homem mendigo, ele ouve falar de Jesus, a Escritura vai dizer que ele agora procura ir atrás de Jesus, porque o segredo não está só ouvir a falar de Jesus, mas sim seguir ao nosso Jesus. Jesus, ele passando, e aquele cego ouvindo aquela grande multidão, ele agora procura saber quem era que estava passando, e vai dizer a Escritura que ele começa a gritar por Jesus. Eu vejo aqui que quando nós está precisando, nós devemos correr atrás do Mestre. Nós precisamos buscar a presença do Mestre. Acontecera isso com o povo de Israel. Quando ele estava na abundância, eles viravam costa para Deus. Porém,
estava na necessidade, ele fazia jejum, ele orava, ele se consagrava, ele buscava a presença de Deus. Quando ele estava na dificuldade, vai dizer a Escritura que ele se lembrava que Deus é Deus. E não é diferente para a nossa vida. Enquanto está tudo bom para a gente diz que adora a Deus, a gente diz que ama a Deus, mas o nosso coração, realmente, Jesus disse aos judeus que estava distante de Deus, porque pelo fruto nós conhecemos a árvore. E vai dizer que esse cego clamava por Jesus, e aquilo ali incomodou, porque quando você está fazendo algo para o mestre, alguém se levanta contra a minha vida e contra a tua vida. E vai dizer a Escritura que quando o mestre ouve, ele para, e a multidão diz logo que o mestre não ia ouvir, mas o mestre ouviu, e o mestre te ouve. O ouvido do mestre está aberto para ouvir a tua voz. Lembra da tua intimidade quando você clamava ao Senhor. Quando a gente começa a falar com o nosso Deus, ele inclina o seu ouvido para escutar a nossa oração. Aleluia. E vai dizer a Escritura que Jesus manda chamá-lo. Isso é bom quando Jesus se agrada de alguém. Isso é bom quando Jesus ele se agrada. É o homem que rejeitando, mas Deus te chamando. E vai dizer a Escritura Sagrada que quando Jesus manda chamar ele, chega uns que queria parar com o sonho do cego Bartimeu. Eles mesmos vão lá chamar. O interessante é que eles mesmos chamam. Olha, o mestre está te chamando. E a gente podemos ver que Jesus faz um milagre na vida daquele cego. Ele não somente recebe a cura, mas também ele recebe a salvação. Porque muitos buscam ao nosso Deus pelo que ele pode dar, meu pastor. Muitos procuram o nosso Deus porque está precisando de algo, meu presbítero, e quer receber da parte do Senhor, porque sabe que só o nosso Deus pode, às vezes, fazer coisas que a gente não pode. Aleluia. Mas a gente vai observar a fé desse homem, que ele não somente foi curado, a qual ele queria ser, mas também recebeu da parte do nosso Deus a salvação. Aos poucos, eles estão ligando para a salvação. E nesta noite eu quero dizer para você, o Filho do Homem, ele veio buscar o que havia se perdido. Vai falar sobre as ovelhas, a Escritura, aonde era 100 ovelhas, uma se perdeu e 99 ficou guardada. Mas o pastor, ele não se esquece das suas ovelhas. E nesta noite o Senhor fala contigo. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esquece dos seus filhos. Ele não se esquece daquele que ele derrama no seu espírito. Aonde o espírito ele caminha, para onde você vai, ele vai te guardando. Amém, igreja? E a gente vai observar agora, entrando na mensagem, de outro homem chamado Zaqueu. E nós podemos observar a vida de Zaqueu. Ele era um publicano. E o publicano ele era rejeitado pela sociedade porque ele dava como fosse um ladrão. Ele era um homem que, a vez dele pegar algo, ele pegava acima do que ele era para pegar. Era desonesto. Como as pessoas que são cobiçosos, que sempre quer mais do que é para você ter. Tem gente que busca muitas coisas terrenas e se esquece da espiritual, que é a principal. Eu quero te dizer nesta noite, você pode ter tudo aqui neste mundo. Você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter apartamento, você pode ter uma boa estrutura de vida, mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, pode ter certeza que esta
vida vai passar e Deus vai perguntar o que você tem para oferecer. Se Deus te chamar agora, o que você vai apresentar? Mostra as tuas mãos. O que você vai fazer? Porque Deus colocou você aqui com um propósito. Deus colocou você aqui para o adorar, para que o nome dele seja glorificado. Vai dizer a Escritura que você é a imagem de Deus. Glória a Deus. E por causa do pecado, vai dizer a Escritura que separou o homem de Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. O irmão pode se levantar contra a minha vida, eu posso me enfurecer, mas isso aí não me separa de Deus. O diabo pode usar o que for para querer afetar a minha vida, mas não me separa de Deus. Pode vir o aperto, pode vir a fome, pode vir as lutas, pode vir sofrimento, pode vir a dor, mas isso não separa o homem de Deus. Paulo vai dizer: quem me separará do amor de Cristo? Nem a morte. Nem a morte ela pode nos separar do amor de Deus. E nós podemos observar que muitos estão ligados na terra. Se você for observar o primeiro mandamento, qual é, a igreja? E o segundo é qual? Teve um no meio da multidão que perguntou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou: você conhece os mandamentos? Ah, esse aí, mestre, eu tenho praticado desde criança. Eu era menino, eu já vinha praticando. Porém, vai dizer a Escritura Sagrada que Deus, ele conhece além do que eu vejo. Ele conhece o homem por dentro, ele conhece o coração do homem. Aí Jesus disse: tá, tu vem praticando as obras dos mandamentos desde criança, mas pega tudo que tu tem e vende e dá aos pobres. E vai dizer a Escritura que aquele homem vira as costas para Jesus. Ele não quis. Mas porque ele não quis, o primeiro mandamento não é adorar a Deus sobre todas as coisas. Ele não vinha praticando o mandamento desde o início. E porque ele não quis, que o nosso Deus é o primeiro, a gente tem que buscar primeiro as coisas de Deus, e a sua justiça e as demais coisas eles acrescentam. A igreja está entendendo? Quem está entendendo, diga: estou entendendo. Então o coração daquele homem não estava ligado em Deus, meu pastor. Estava ligado nas coisas terrenas. Como muitos crentes dia de hoje não está ligado nas coisas de Deus, mas está ligado nas coisas terrenas, as coisas que vão passar, as coisas que são de momento. Hoje tem, amanhã você não vai ter. Porém Deus permanece para sempre. E Ele quer fazer você também permanecer para sempre. Porque há dois caminhos: o caminho largo e espaçoso, é qual o mundo está traçando, a qual o mundo está trilhando. É o caminho que conduz à perdição. Porém existe um caminho que é estreito, meu pastor, mas esse caminho ele leva à salvação. Então nesta noite Deus fala ao meu coração e fala ao teu coração: você só é alguma coisa se tiver a sua presença. Não saia daqui sem a sua presença, porque a presença de Deus é o que importa na nossa vida. Você não pode ter nada, mas se você tem a presença, você sai daqui regozijado. E a gente vai falar sobre Zaqueu. Dá tempo? A qual Zaqueu era também um homem que ouviu falar de Jesus. Olha, como eu falei no início, você está fazendo a melhor parte. Como Jesus disse a Marta. Marta procura Jesus e diz: Jesus, olha, eu estou aqui trabalhando e Maria está aí te ouvindo. Ouvindo de novo. A igreja está entendendo? Ouvindo. E Jesus disse: olha, Marta, Marta, tu estás muito cansada, Marta.
A melhor parte, Maria escolheu ouvir minha voz. Nesta noite, vocês estão escutando a verdadeira palavra do Senhor. Vocês estão ouvindo a verdadeira palavra de Deus. E esta palavra tem poder para transformar a vida do homem. Esta palavra tem poder para mudar a vida do homem. Esta palavra, ela transforma o ser do homem. Quem era você? Quem era você? Quem era eu? Eu não conto nem meu testemunho, porque eu tenho vergonha do que eu era. Eu tenho vergonha das coisas que eu fazia antes, que eu pensava que estava me divertindo, que eu pensava que estava tudo bom, que eu pensava meus olhos cegos, que eu estava alegre. A minha alma estava triste, vazia, necessitada de Deus. Ela clamava por Deus. E eu não conhecia ao meu Deus. E o interessante, quando vinha pregar para mim, eu dizia: eu já tenho Deus no coração. Olha que atrevido. Eu já tenho Deus no coração. Mas eu vivia nos meus próprios pensamentos. Eu vivia fazendo as coisas que eu achava que estava certo. Por isso o sábio Salomão vai dizer: as coisas que parecem ser boas aos teus olhos, mas é para destruição. E esse homem que ouviu falar de Jesus, Zaqueu, ele teve um desejo. Você está aqui porque Deus te marcou, primeiramente, esse encontro. Segundamente, Deus, Ele queria falar com vocês. Esse encontro não foi de repente que o presbítero me chamou para vir aqui trazer essa mensagem, até porque eu nem sabia. E foi na quinta-feira, eu acho que foi na sexta, que ele me chamou, e hoje estou aqui para dizer que Deus não desiste de vocês, para dizer que Deus ama você, para dizer que Deus tem solução para a tua vida. A história não acabou, João. A história da gente não acabou. A gente está no trajetório. É fácil para a gente? Não. Se eu dizer que é mentira. Mas o caminho do Senhor tem para você é melhor do que você imagina. Mas é a Escritura Sagrada, o que Deus tem guardado lá no céu para aqueles que vencer, não é comparado com a maior riqueza desse mundo. Aleluia. Termina assim: que vale a pena esperar, que vale a pena descansar. E nós vamos ver este Zaqueu, como a história relata, que ele era publicano e ele foi ter um encontro com Jesus. Amém? E quando ele sobe em cima de uma árvore, vai dizer a Escritura Sagrada que Jesus veio com a multidão, com os seus discípulos. Porque por onde Jesus passa, a multidão, aonde Jesus passa, a testemunha, as pessoas, ele se alegra ouvir a voz do Mestre. E vai dizer a Escritura Sagrada que Jesus olha para cima e vê Zaqueu. E vai dizer, segundo historiadores, que esse homem subiu de uma árvore que era brava, cheia de espinho. Mas a curiosidade dele era tão grande de conhecer Jesus, e ele não podia ver por causa tão grande multidão, e ele era pequeno de estatura, tinha 1,50 m. Aí ele vai: agora vou usar a estratégia. Sobe no pé de árvore. E Jesus diz: Zaqueu, escuta, crente, isso é para você. Desce depressa. A igreja não pegou. Desce depressa. Deus quer falar com você.
Vai dizer a Escritura Sagrada, em Jeremias, capítulo 18, que Deus manda Jeremias dizer a casa do oleiro: desce que lá eu te mostrarei. Amém, igreja? Amém. Então Deus, Ele quer ter intimidade bastante. E vai dizer a Escritura que Jesus disse: desce aqui. Hoje convém eu posar na tua casa. E como existe tanto fariseu no meio do povo de Deus, que quando você faz algo que quebra protocolo, normas de homem, ele se levanta contra a tua vida. É assim, meu pastor? Ele se levanta: meu pastor, vai dar uma regra. Aí chega um fariseu, se levanta contra a vida do pastor, porque ele acha ser mais santo. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi para a casa desse publicano, que as pessoas não se davam com ele. Aí começaram a murmurar: oxe, o mestre vai para a casa do pecador desse. Oxe. Sempre é assim, igreja. Você nunca vai agradar todo mundo. Nem tudo que você vai fazer vai agradar todo mundo. Nem tudo. Porque tem pessoas que acham ser mais santo. E quando eu vejo a Escritura Sagrada, eu vejo Jesus quebrando vários protocolos. Não pode tocar em caixão. Jesus vai lá e toca. Tá multidão de pessoas. Jesus: olha, vai comprar alimento lá para mim. Chega lá perto da mulher e diz: mulher, dá um pouco de água. Sempre ele quebrando protocolo, porque a mulher era samaritana, ele era judeu. Judeu não se dava com samaritano. Mas Jesus quebra outra vez protocolo. E nós podemos observar que Zaqueu, ele se alegra quando Jesus entra na casa dele. Glória a Deus. E quando Jesus entra na vida do homem, como eu falei, há de ter uma transformação. O que ele fazia, agora ele não faz mais, meu pastor. O que ele fazia, ele agora não faz mais. Porque Jesus chegou na sua vida. E quando Jesus chega, algo acontece. E vai dizer a Escritura Sagrada que ele agora se arrepende dos seus pecados. Jesus não pediu nada, não falou nada para que ele fizesse, mas ele mesmo disse: Senhor, se eu peguei algo de alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais, Senhor. Olha só, sabe o nome disso? Arrependimento. É um homem reconhecendo a soberania de Deus e entendendo que ele não é nada, que ele é um homem necessitado de Cristo, que nós precisamos de Cristo. E Jesus faz: hoje aqui, tu é filho de Abraão, e hoje vem salvação na tua casa. Apocalipse, vou fechar, falta 5 minutos. Apocalipse, capítulo 3, e versículo 20, vai dizer que: eis, estou em tua porta e bato, e se tu abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei. Vai dizer em Mateus capítulo 11. Aleluia. E o 28: vinde a mim todos os dias, estou cansado e sobrecarregado. Aleluia. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele diz que a gente vai carregar um fardo leve, e o fardo pesado a gente vai deixar. Amém, igreja? Amém. Então, nesta noite, Deus te convida. Vai dizer em Hebreus capítulo 4, capítulo 2, quando ouvir a voz do teu coração, não endureça o teu coração, como foi assim com o povo de Israel, que o povo de Israel, ele viu Deus fazer milagre, Deus falava com ele, Deus andava no meio deles, mas mesmo assim eles rejeitavam a glória de Deus. É o que está acontecendo dele hoje. Deus está batendo a porta. Ele está indo de casa em casa, porque eu creio que essa mensagem está chegando do outro lado das casas também. Tem ouvinte neste lugar. E esse culto é o que eu mais gosto, um culto também que é para
alcançar a alma, nesta noite, Jesus te chama. A gente confia em tantas coisas, não é assim? A gente confia em tanta coisa. A gente confia no homem, confia na mulher, confia em arma, confia em tantas coisas. Mas no que nos criou, que tem poder para matar o corpo e destruir a alma, esse a gente não dá ouvido à sua palavra, porque ele logo vai vir. A Bíblia vai dizer que ele vem sem demora. Guarda que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa é a tua salvação. Deus, ele está querendo te entregar nesta noite. Cabe você escolher. Vai dizer em Deuteronômio que Deus bota o céu e a terra, que ele é vida, escolhe vida, porém muitos escolheriam idolatria. Meus irmãos, nosso desejo, nossas vontades vão passar e nós vamos dar conta. Tudo que nós estamos praticando, tudo que nós estamos fazendo, nós vamos dar conta. Deus te botou aqui com propósito. Você tem força. A Bíblia vai dizer que é do jovem as forças. Os velhos sonharão. Amém? Então seja profeta de Deus nesta noite. Fale do amor de Cristo. Deixa Deus te usar. Dá lugar ao Espírito Santo. Amém, igreja? Eu vou parar por aqui. Hoje já vai dar 9 horas. Eu gosto de cumprir o horário a qual é dado. Amém? Agradeço aqui a meu Deus, primeiramente, também ao nosso pastor e o nosso presbítero. Que Deus possa abençoar também o nosso irmão Duda que veio